Briarejo. Es él en persona. No se embale que le conozco. Si sigue así, le dejaré solo. Y si no me regala la ínsula, poco me importa. Pues más vale un Sancho sin propiedades que unas propiedades sin ningún Sancho. No te he pedido que participes en la batalla. Observa desde aquí mi heroísmo. No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Seguro que la lía otra vez. ¡Temblad, cobardes! Y aunque mováis los brazos amenazadoramente, me lo habréis de pagar. El caballero de la triste figura, en nombre de su amada Dulcinea, dará buena razón de vuestros huesos villanos. ¡Afuera, canalla ingente! ¡Rendíos a mi fuerte brazo! ¡Rendíos ante Don Quijote de la Mancha! ¡Os haré probar mi noble acero! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Defendeos o entregad de vuestra voluntad! ¡Moriremos matadores! Y si no, probad el temple de mi acero. ¡Oh! ¡Oh, espíritus del mal, que transformáis en molinos los gigantes! Eu queria que a gente partisse dessa imagem do Cervantes, então do Dom Quixote como Édipo e Antígone como Sancho Panza. E uma ideia que é muito comum na literatura, é um procedimento épico, essa ideia do cara que perde a visão, ele é o que enxerga mais do que todo mundo. Então o Dom Quixote, de alguma maneira, ele é tão louco, tão delirante, que ele acaba revelando todas as estruturas de opressão daquele mundo do Renascimento. Então eu queria que a gente partisse dessa ideia, que o Édipo perdeu a visão, e talvez ele até esteja em desrazão, mas que com isso ele passa a ser extremamente incômodo, porque ele começa a perceber uma série de coisas que talvez até por ele ser um filósofo e por ter estado do outro lado, do lado do poder, ele não percebia antes. Então acho que tem até uma possibilidade meio de trabalhar o bufão aí no Édipo, de trabalhar algo cômico, que é exatamente a figura do Dom Quixote, que é um cara tão maluco, tão deslocado, tão cego, que consegue enxergar coisas que ninguém enxerga. E por isso ele passa a ser incômodo às estruturas de dominação, tanto ao Creon, que o expulsou lá da selvagem Tebas, quanto ao Teseu, que vai abrigá-lo temporariamente em Colombo. Então, a gente já teria como uma segunda referência o Dom Quixote, e aí vale a pena, esse é o Dom Quixote do Orson Welles. Eu queria mostrar algumas Então essa superposição de tempos, eu acho que é uma pista para a gente explorar. E na relação dos dois, o que é interessante é que o louco é o Quixote
E ele aparentemente é quem guia o São, que é o Sancho. Só que por outro lado, quem guia, quem tem o senso de realidade, quem resolve os problemas provocados pelo Quixote é o Sancho. Então é uma relação muito dialética, que eu acho que a gente poderia explorar na Antígone e no Édipo. Porque a gente sempre faz aquela mesma coisa, né? E acho que se a gente pensar numa Antígone Sancho, tem um estudo para a gente empreender, e no Quixote e Édipo também tem um estudo. E ao mesmo tempo a gente explora um pouco essa dupla cômica, que através dessa comicidade revela o horror. E é uma dupla que a gente acabou não trazendo em todas as cenas do Colono, por falta de ator, mas que ela está o tempo todo junta. Né? Então, assim como na estrutura do Don Quixote, os dois são o ponto de vista da história. E no Édipo e Colono a mesma coisa. E lembra quando a gente começou a ler o Colono, tinha umas cenas que a gente ria, tinha umas coisas meio absurdas, e a gente falou, vamos trabalhar o bufão, a gente chegou a falar, isso ficou meio esquecido. Então, acho que essa relação é interessante a gente pensar. Sabe o que é interessante, Ivan? Ele cria toda uma história para ele, né? Ele dá um nome, cria uma marca, cria tudo. Seria legal, eu acho, também criar outra história para ele, né? De explorar isso. Muito legal. Que tem essa criação e descasão, né? Ou essa história dele, na verdade, ser criada, né? Esse do narrador desconfiável, né? Pode ser. Está no teatro 3 grandes cenas da história da humanidade. A primeira seria o Édipo se cegando, que ele não conseguiu montar. A segunda seria a morte da Desdémona, que ele conseguiu montar, fazendo um Otelo só com negros, que foi uma grande polêmica nos Estados Unidos dos anos 30. E a terceira e última era a cena dos Moinhos de Vento, que para ele eram as 3 cenas mais emblemáticas da literatura. E aí ele montou a cena dos Moinhos de Vento. E tanto nos Moinhos de Vento quanto na Desdémona, ele partiu do seguinte princípio: o
que fazer para montar uma cena que todo mundo já viu tantas vezes. E aí ele inverte o ponto de vista. Então a morte da Desdémona é narrada pelo Shakespeare do ponto de vista do Otelo. E ele invertia, ele fazia o ponto de vista da Desdémona. Então a Desdémona começava em cena e ela ia narrando o que estava acontecendo. Ela ia dizendo, pare, você está enlouquecido pelos ciúmes, você está louco, não sei o quê. Então, ao inverter, ele trazia para o foco a mulher, a fragilidade da mulher, a opressão feminina e tal, ao invés de trazer a questão dos ciúmes do Otelo. E aqui ele faz o mesmo procedimento. Então, o ponto de vista, ao contrário do livro, o ponto de vista do livro é do narrador. Então, o narrador debocha o tempo todo do Quixote. E aqui ele assume o ponto de vista do Dom Quixote. Então, a gente acompanha o que o Dom Quixote está vendo, e não o que o narrador está vendo. Então, ele está vendo gigantes, moinhos, essa visão embaralhada e tal. E acho que a gente poderia fazer o mesmo no Édipo Rei, que provavelmente o Orson Welles faria isso, me parece, seguindo o mesmo princípio. Qual seria o ponto de vista do Édipo na cena da própria cegueira? Porque a peça trata do ponto de vista do narrador, do arauto que dá a notícia. Mas a gente não sabe qual é o ponto de vista do Édipo. Então, o que o Édipo estava vendo no momento em que ele se cegou? E aí a gente pode pensar que, por exemplo, ele estava vendo o atentado. Que, por exemplo, ele estava vendo alguma imagem que tem esse potencial de ser tão forte que é capaz de cegar alguém. Que é o que o Butch fala lá do 11 de setembro. Então, acho que uma pista é a gente pensar nessas inversões de ponto de vista. E aqui a gente tem de novo essa questão do Sancho Panza, que fica para trás, quem está conduzindo a história é o Dom Quixote, mas no final, quem prevalece é a visão do Sancho Panza. E o mais interessante aqui, essa é a cena mais conhecida do livro. Mas, eu não sei se já falei isso, mas eu acho que esse é o livro mais incrível que tem, e ele é o primeiro a tratar dessa questão do espetáculo. Porque na parte 2... ela é publicada 15 anos depois da parte 1. E quando o livro foi publicado, o livro ficou muito famoso na Espanha. E aí o Cervantes escreve na parte 2 a partir da repercussão que o livro teve na Espanha. Então ele fala do próprio livro. Então ele diz, o livro publicado por um autor desconhecido, chamado Dom Quixote, fez muito sucesso. E os personagens da parte 2 leram o Dom Quixote. Então eles chamam o Dom Quixote para passar um final de semana no castelo, para gozar o cara por tudo que ele tinha feito na parte 1. Então aí eles passam a debochar do Dom Quixote e a falar, olha, lembra aquela ilha que o Sancho queria? Agora a ilha está aqui, ó, é a ilha do outro lado ali do rio. Então eles fazem o Sancho virar rei de uma ilha imaginária, eles fazem o Dom Quixote virar cavaleiro andante de verdade, eles trazem a Dulcinea. Então eles montam um grande espetáculo criado a partir desse início da indústria cultural que vem dessa febre que foi o livro, quando nasceu. Então o Cervantes faz uma crítica à própria estrutura do livro, da imprensa, que estava nascendo. O Quixote vira um herói do próprio, como se ele existisse de verdade, dos próprios personagens. Então acho que tem uma estrutura aí que a gente podia brincar no Édipo em Colono também, assim, né? Em que medida os personagens tratam o Édipo como o Édipo mesmo, em que medida eles debocham do Édipo, em que medida esse Édipo, que é um cara muito famoso em Tebas, como é que ele é tratado em Colono. Enfim, acho que tem uma série aí de questões que a gente podia investigar a partir disso. E a parte 2 é a parte mais legal, eu acho, do livro, e ela é pouco falada. É legal, né? É certo.